Olá, olá, boa noite. Boa noite aqui no Brasil. Boa tarde, noite aí, né, Daniela? Em Los Angeles. Não, aqui são 4 da tarde. Ih, então é muito cedo ainda. Los Angeles vocês estão no mesmo estado, né? Sim, na Califórnia. A Andrea está em San Diego e eu estou em Los Angeles. Okay. Thank you, Andrea. Oh, thank you for having me. Have a good evening. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Yeah, thank you so much. Obrigado, Daniela, por estar aqui com a gente, ajudando a gente nessa Claro. Entrevista. Sempre. É um prazer enorme falar com você, um prazer enorme falar com a Andrea. Acompanho a Andrea há muito tempo, da época sou assinante do Pilatesology, então eu vejo muita gente por lá e curto muito o trabalho dela. Andrea Fernando is saying that he follows you since he started watching your videos on Pilatesology. Oh, thank you. Yeah. Thank you. Eu queria primeiro perguntar a vocês, Dani e Andrea, sobre como é que está a situação para a gente localizar, como é que está a situação do coronavírus aí no estado da Califórnia, já que vocês estão duas regiões um pouquinho diferentes, né? Uhum. Estão próximas aí a distância de vocês, não? Yeah, Andrea, LA and San Diego is like how many miles is what? From San Diego to Los Angeles? Yeah. 102 from my neighborhood. Okay. The sign is like right when I leave. That's why I know. Então são 102 milhas de Los Angeles. Não sei em quilômetros. Também não. Não sei essa transformação. How many hours when you used to come here by car? Oh, in the morning, sometimes 3, but usually 2. Então é 2 horas em geral, mas de manhã, quando ela costumava vir para cá, como tem muito tráfego, é 3 horas. Okay, vou perguntar para ela então. So Fernando wants to know how the pandemic is for us here now in California. So you can start and then I can talk after that. Okay. In California, some things are open, outdoor dining, inside with limited capacities. Mm-hmm. In mostly all businesses, I think. And we are moving steadily with vaccinations, but we're not completely open yet. Yeah. Então, ela disse que a gente está aberto, restaurante está aberto na rua, né? Eles botaram umas tendas, muito restaurante na rua, e dentro is 50% capacity, right, now, for restaurants? I think so, yes. And for gyms and things, still 10%, I think. 25. Oh, 25, okay. Yeah. So, então restaurante está 50%, academia está 25% da capacidade. Em geral, a capacidade é dada pelo fire department, né, pelos bombeiros, a capacidade do local, né. E and then I was like, I already forgot. All right. Sorry. Oh my goodness. Okay, so e a gente está indo bem com as vacinas, né? Então agora a gente está no grupo. Dia 15 de abril entra o grupo que vai ser de 16 anos a 49. Então vai ser 16 a 49. Esse é o grupo dos jovens, ainda jovens. Não, tá. Um pouquinho acima dos 16, né? Então Andrea, someone is saying that he's a big fan of your yeah. Oh my God. Andrea, big fan of your work. Thank you so much. E as academias estão 25% agora. Então, por exemplo, no estúdio, a gente pode ter quantas pessoas? Uns 3 clientes ao mesmo tempo eu consigo ter com 3 professores. Bem distanciados, né? Cada um. Você fez até uns do lado de fora, não foi? Você não montou umas estações do lado de fora? Eu estava com uma... Eu tô ainda, não tirei ainda. Porque se eu tenho 4 pessoas, eu tenho a possibilidade de botar uma pessoa na rua. Então, é agradável o clima aqui. Então, agora, que é primavera, é maravilhoso. Legal.
E o estúdio da Andrea, como ela disse, se ela podia falar um pouco do trabalho no estúdio dela, Daniela. Eu sei que o estúdio dela é dentro da casa dela, diferente do seu, né? Então, uma outra... Yes. Andrea, so talk about your studio now, because you have a home studio. Yes. So talk about your studio and what you've been doing the past year. Okay. So when I returned home and the US shut down in March last year, my studio went all online, and perhaps 2/3 or half of my clients wanted to be online. So some people I have not seen for a year or more, but I'm still all virtual, and I've started teaching online classes as well as private lessons. And before the pandemic, I had only taught private lessons. Então, quando a gente fechou aqui, quando entrou em total lockdown, né? When was the lockdown? It was March something. March 13th. March, yeah. Ela estava voltando de viagem, na verdade. Can I tell a little bit about Kuwait? Yeah, you can tell about Kuwait. It's a very interesting. Can you say that Kuwait is a lovely place to go for lunch, but I recommend staying longer. Então, ela foi com a Karen Frischman. Ela foi para o Kuwait para dar aula no estúdio. Legal. Dar aula no estúdio de uma amiga nossa que é a Noor, lá no Kuwait, né? Elas chegaram lá, almoçaram, e daí até ela fez a brincadeira que o Kuwait é um lugar ótimo para ir lá almoçar e voltar. Então ela chegou lá e elas tiveram que voltar porque vão fechar tudo. Kuwait was gonna close too, right? Yes, they decided they were closing the country, so we had to go. Yes, então eles estavam fechando lá e elas tiveram que voltar. Fizeram uma viagem louca, né? Porque passaram por vários lugares. Então, quando ela chegou na Califórnia de volta, ela falou que daí fechou o estúdio, né? Todo mundo teve que fechar, e 2/3 e metade dos alunos dela foram online, né? E ela continua online até hoje. E antes era só privates que ela dava online, right? You used to teach only privates online before the pandemic. Yes, right? Yes, because I was in at all. I taught private lessons online and only private lessons in studio. And every time I would try to make an in-studio class, it would just never go anywhere. And so that's why I decided, well, let's try to teach online classes. But then that worked, right? Yes, that was great. Ok, so, e daí antes ela dava só privates, mesmo no estúdio dela, porque nunca funcionava as aulas no estúdio dela, e aí agora, com a pandemia, ela continua online, mas ela está conseguindo dar private, dar aula personalizada, 1 a 1, e aula também, aula com mais gente, né? Sim. E foi difícil para ela, esse período de começar a dar aula online? Ela já dava aula online ou foi assim de livre e espontânea pressão? If you were used to teaching classes online. Oh, I was used to teaching one person online at a time in a private lesson. But really that was only about 5 hours a week. I had just a few online clients. And I was not confident in teaching an online class. So I wanted to get better at that. And I wanted also to figure out how to teach an online workshop. So, and I did a little bit of that, and that's actually really fun. I didn't know how it would go, but I thought, well, I teach them in person. I think I could probably teach them online. So I can, yay! Então, ela falou que ela estava acostumada a dar aula online já para algumas pessoas, mas era só umas 5 horas por semana, então ela já dava para algumas pessoas. Mas ela não tinha nunca dado nem aula com mais gente e nem workshop, então ela teve que aprender a fazer, mas ela disse que conseguiu. E ela acha que isso vai continuar? Vamos dizer que um dia essa pandemia acabe. Ela acha que esse trabalho online vai continuar? Do you think that even when the pandemic is over, we're going to keep doing online stuff?
I think so. I think I'd always struggled before the pandemic to kind of reframe how I think about how our industry runs a business. I always was trying to think of outside of the way that Pilates has always been taught in a studio. And I feel like the pandemic really opened up that everyone's sort of minds about how Pilates can be taught. And I feel like it'll give people a lot of options to not cancel their lessons maybe, but to decide if it's more convenient for them to be in the studio or to stay at home and join online. I feel like it sort of normalized a lot of our online options. Isso. Yeah. Então, ela diz que acha que vai continuar, porque a gente teve que aprender um novo jeito de dar aula, né? E mesmo quando as pessoas forem de férias, a gente vai poder continuar dando aula online, né? Que antes não era, que meio que normalizou essa coisa da aula online, né? A pandemia. Então, e ela disse que ela sempre pensou, ela sempre ficava pensando em jeitos de mudar como o Pilates era ensinado, né? E, na verdade, agora, com a pandemia, todo mundo teve que aprender isso aí. Forçar, de certa forma. Forçado. Né? We were forced, Andrea. Yes, we were. Yeah. We were. And now we can't remember what we did before. E agora a gente não se lembra como é que a gente dava aula antes. Vamos ter que reaprender. We're going to have to relearn. Yes. How to be hands-on. Yes, I prophesize that there will be a proliferation of hands-on workshops all over. Ela está profetizando que vai ter monte de workshop, como se dá aula tocando as pessoas de fora. Eu ia falar isso agora. É verdade. Deixa eu dar um recadinho. Deixa eu dar um recadinho só do Nathanael. Que o pessoal Nathanael a gente não sabe se ele vai conseguir entrar, porque tá tudo bem, tá? Mas é o estúdio lá em Recife, tá chovendo muito, e ele tava com um problema lá no estúdio, tava entrando água em tudo que era lugar, então ele tá lá em cima do reformer remando, tá tentando salvar as coisas, botou o electric chair nas costas, as bundas, então ele tá lá no estúdio, tá? Mas tá tudo bem com o Nathanael. Andrea, Fernando was giving an update about Nathanael and says that his studio is flooding, but he's rowing on the reformer. Oh, okay. That's what one does, right? Yeah. Literally. Mas tá tudo bem, tá? E, se der, ele entra aqui, mas tá lá na batalha da água. Mas eu vou perguntar agora a Daniela, como é que você conheceu a Andrea, Daniela? Andrea, how did we meet each other at Vintage? Oh, I think so, because you were always there in Karen's class on Monday, and I was working there on Monday, and that's kind of how I met you initially. And maybe I taught her class, maybe once or twice. Maybe we just chatted. I don't know. Yeah. So a gente se conheceu no Vintage porque ela, nas segundas-feiras, ela sempre vinha de San Diego para dar aula no Vintage, né? E eu fazia aula com a Karen eu tinha um private com a Karen Frischman todas as segundas-feiras. E daí a gente se conheceu. Yeah, and then daí fiz o work, daí... It was a really good hour, I think, the Karen's class, and then didn't I teach Chuck and Mary Rappaport in that same hour? And so we were... Maybe, we were all sort of like... Exactly. Ela dava aula pro Chuck na hora que eu fazia aula com a Karen. Chuck, o Rappaport? Yeah. Legal. She was Chuck's teacher. He loves her. Nice. Yeah, that was pretty fun. Legal. Então vamos aproveitar que você estão aí, então vocês podem ajudar a gente, né? Porque a gente aqui tem um senhor sentado no fundo ali atrás, que a gente estava falando antes, que a gente já tentou chamar ele umas 327 vezes. Sim. E o Chuck também. Ele tentou chamar o Chuck. Oh, Chuck! Conversa com a Andrea sobre isso. Okay, they are trying to get Chuck to come and do an interview. Oh, I'm sure he would. I can't imagine him refusing an interview.
mas ele não know, quis. me too. A gente chamou ele, mas ele não. He's Ele such a good storyteller, too. recusou He has great stories. educadamente. Okay, but Fernando, Ah. a gente dá uma ajudadinha. Chuck will do it, right, Andrea? I know. Oh, yes, he has great stories too. Yeah. So it'll be very entertaining. Yeah. Seria legal. A gente e o Jay da So, se Fernando, se ele sabe que a gente pode ajudar, eu acho que ele vai. Legal. You have to ask him. He has this story that Joe. He says that Joe Pilates told him this story, and about how his method works, and he described it using like a fire engine metaphor. But you should ask him to tell the story. It's a really good one. Oh, ok. So, que quando ele foi lá tirar as fotos, né, do Pilates, Joseph Pilates, o Pilates descreveu o método dele usando uma metáfora de caminhão de bombeiros. Legal, hein? Mas tu que tem que perguntar isso para ele, que ela não vai contar. Eu espero que ele venha. I could paraphrase the story, but it wouldn't be nearly as entertaining. Yeah, well, let's or see, as accurate. Then otherwise you will have to come back to tell this story. Okay. Vamos marcar uma todos juntos aqui. Eu falei para ela que ela teria que voltar para contar histórias e o Chuck não. Legal. No vídeo, então? Sim, claro. Deixa eu voltar nele. O vídeo, I'm gonna tell the story about the video that Fernando was showing. Oh, yes. And he was saying that he invited Jay many times, like 127, but Jay is hard to get. He's elusive. Yes. Jay is hard to get. Jay é difícil. E, então, a gente tava, isso aí foi durante March Madness de 2019, e eu acho que era entre uma aula e outra. It was in between two classes, right? That Jay was teaching. And we were just getting we have to post on social media. Right. Então a gente é o Seal e o Crab, nós vamos ter que botar, né? Vamos fazer um vídeo. E tava, o Jay dava aula no estúdio, né? Ele ia uma vez por mês lá, e daí todo mundo se reunia, era uma festa. Legal. Então ele tinha o intervalo de meia hora entre duas aulas, né? Uhum. E daí nós tava filmando, mas não foi nenhuma intenção dele estar sentadinho ali nos olhando. Ele tava nos olhando, né, que a gente tava fazendo. E o primeiro comentário eu fiquei pensando, ninguém vai ver que é ele, né? Primeiro comentário que eu tenho no meu Instagram é: olha lá o Jay Grimes. No fundo, de background. Sentadinho. Acontece. Cuidado com as filmagens. Exatamente. Acontece. Foi a primeira coisa que comentaram. Deixa eu voltar aqui. Daniela, maybe they did they did this on the photo, and they zoomed in and was like, hey, who's that person? Is that Jay? Yes. Bem isso. E eu ia perguntar sobre a Andrea, ela tem um blog. Yes. Let me put the blog now. Ela tem o melhor blog. O melhor blog. Não percam tempo lendo outra coisa. Vai no dela, ela sabe tudo. Exato. Para quem tiver interessado. You know everything. That you have the best blog. Oh, your biggest fan. Oh, thank you. Quem quiser umas informações muito legais sobre Pilates, pelo que eu li, eu já sigo esse blog há algum tempo, e ela coloca alguns temas específicos de uma forma muito simples, e ela faz umas analogias assim muito legais. Muito inteligente. Muito inteligentes. É muito legal para quem quiser acompanhar. Tá? Deixa eu colocar aqui, consigo colocar na tela o endereço. O endereço do blog é esse aí. Oh, wow, thank you. Para quem quiser seguir, tá? A gente tem esse endereço dela. Eu queria que ela falasse um pouco desse post que ela fez até recente, no dia 6 de abril. Andrea, can you talk about the last blog post
that you did this one in April 6th. Oh, yes. The one I did last week? Yeah. Yes. Yes. You mean This one, right? This one, yeah. Forget Everything. Okay. Yes. So this is kind of the topic that I have been thinking about for a while. I feel like it's really quite nerdy, this topic, but I guess in my own mind, I'm not an expert on fitness, on traditional fitness, but I feel like Pilates looks like fitness, but it's actually very different. And the way we use the movements can really make the exercises full-bodied and also contribute to our two-way stretch. Okay. Sorry. Fine. I was going to stop. I always think that I'm here, but I'm not. Okay. Então ela falou que ela vem pensando sobre esse tema há algum tempo, né? Porque ela disse que ela não. What did you say? Did you say about something nerdy? It was. Oh, this topic is because it's such a specific topic. I feel like it's really nerdy. Oh, ok. Então é porque esse tópico é muito específico, então ela acha que é meio de nerd. Nerdy, yeah. I don't know how to explain nerd. Nerd. A gente tá aqui falando Brasil em nerd também. Nerd. Okay, they understand. I understand. Ela não é ela não entende tudo de fitness, né? Mas ela acha que and what else about fitness then? My memory is bad. Well, I guess I when I look at the choreography, it looks like a lot of things that we do other places, like when the legs are moving or when the arms are moving. Oh, okay. How to use that to do what you need for your body. Ok. Então, quando ela olha a coreografia das coisas que a gente faz em Pilates, ela vê que tem vários outros aspectos da nossa vida, né? Com relação ao nosso corpo. Só para ela continuar, ela disse antes que ela não tinha nenhuma especialidade científica, se eu não entendi mais ou menos assim. Ela chegou no Pilates, se eu não me engano, eu acho que ela trabalhava com atriz, não? Yeah. So how did you find Pilates? Oh, myself? Yeah. Oh, well. So before Pilates, as a younger person, I was, my formal education is in the theater. So I had a lot of movement classes and acting classes. And I had always taken dance classes and gymnastics as a child. So before Pilates, I did a lot of yoga as my form of fitness. I never was very much of a gym person. I'll let you talk, Daniela. Okay, so quando ela era criança... It's a long story. I know. Well, that part I know a little bit. So, ela estava envolvida com teatro, então ela fazia muita aula de movimento, né? E fazia aula de dança. Mas ela, quando ela era criança, mas depois ela nunca foi muito de ir na academia, mas ela fazia aula de yoga. Yeah. Okay, so I was working as an actor, and one play I was in, the metaphor for the production was that art is a cruel mistress. So I was dressed in vinyl pants and a corset and just clothing that I did not feel comfortable in. So my friend said, hey, you should go take this Pilates class. Ok, so quando ela estava já trabalhando de atriz, ela fez parte de uma peça que se chamava. What was the name of the play again? Oh, it was a play called. It was a new play, and it was based on Shakespeare's life, and it was called.
oh my God, I don't remember what it was called now. Okay, but what did you say about the art is the mistress? Yes, so my character was Shakespeare's muse, and the concept for the whole production was that art is a cruel mistress. Ah, ok. Então, o conceito da peça, e ela fazia musa do Shakespeare, é que a arte era... mistress é a pessoa que se relaciona com uma pessoa casada, né? Então, a vestimenta dela era um troço tudo... Era uma roupa toda... Tapete, né? Ela foi toda assim, justinha e coisa. E aí, alguém disse pra ela, toma, vai fazer pilates. Yes. You are Gwyneth Paltrow in Shakespeare in Love? Like that? No. Not that glamorous. You know what I learned during that production? I learned that if you have tight vinyl pants, you have to get sprayed with hairspray so that when you walk, your legs don't make noise when they go. Então ela usava essas calças de vinil, então ela aprendeu que ela tem que passar spray, porque senão as pernas fazem barulho com a calça. So before every show, they sprayed me down. Yeah. Oh my God. So I started taking this Pilates mat class because that was the most affordable option at the studio was the mat class. And I didn't know what Pilates was, but I thought there's a mat and I'm going to do things. I thought, well, maybe it'll be like yoga. Okay. All right. Okay. Então ela foi fazer uma aula de mat, porque ela achava porque era coisa que era mais, né, não era tão caro, né, de fazer aula de mat, e daí ela pensou, se tem um mat, vai ser que nem yoga. Sim. Okay. And so we did the 100, which was interesting, and then we started to do the roll-up, and I could not do the roll-up at all. And it was only the second exercise in the class, and I was in my 20s, and I sort of thought I was pretty fit. Okay. All right. So she started doing the 100. I'm translating English. That's not so helpful. Oh my God. Então ela começou quando o primeiro exercício foi o 100, ela achou interessante isso aqui. Daí quando foi o segundo exercício, o roll-up, ela não conseguia fazer o exercício. E ela se achava que ela estava super em forma. Okay. And the teacher she was not like a yoga teacher. She was very specific about what I should be doing and what I should be using to do what I do. And that was very new. She kept telling me about my inner thighs and what they could do for me. And I was just like, I don't have anything. That's I don't know what you're talking about. Então a professora era bem específica, né, nas coisas que ela queria que ela fizesse, e falava, tem que usar o interior da coxa, e ela, mas que é isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Okay. So I couldn't do the roll-up, but the mat area was across the studio from all the reformers. And one day in mat class, there was a beautiful instructor doing her workout on the reformer. And she did the control balance, and she rolled off the reformer, and she rolled back on. And I was like, wow, that was exciting. Okay, so then she kept, when she went, quando ela foi para aula, Andrea, no problem. We can switch it. I start talking Portuguese. Yeah, then exactly, that could happen, right? That's what we're working on. Exato. Então, ela falou que um dia ela estava na aula, ela não conseguia fazer o roll-up, mas ela viu uma das professoras, que era muito bonita e tal, fazendo o control balance off no reformer, que parece que os reformers eram do outro lado do mat class, da aula de mat. Então ela viu e ela, meu Deus, isso aí é muito legal, né? Eu quero fazer isso aí, ok. And just because I used to do gymnastics, that almost looked more possible than the roll-up that I was trying to do on the mat. Okay. E ela costumava fazer ginástica olímpica, então ela pensou, isso aí para mim vai ser mais fácil fazer esse aí do roll-up no mat. So I think that I kept doing Pilates because I'm a little bit stubborn, and I thought
I wonder if it's a problem that I can't do the second exercise in the class. I think I probably should be able to do that. Então, ela diz que continuou fazendo pilates porque ela é teimosa e ela pensou, como é que eu não consigo fazer o segundo exercício da aula? Eu acho que eu deveria conseguir fazer esse exercício. Okay, and so I just kept taking classes, and the studio where I was taking classes, they were all trained by Romana, and they wanted to start their own training program, and they got together. This is probably like a year after I started, and they got a bunch of clients together that they thought would be good candidates to be teachers. And they didn't tell us that. They just said, come to this meeting. And so they wanted us to join their training program. And it took me a long time to join, but I finally did. Ok. Então, mais ou menos um ano depois que ela começou a fazer aula, todos os professores que davam aula nesse estúdio, eles eram treinados pela Romana e eles estavam pensando, vamos fazer o nosso próprio programa de certificação. Então, aí eles pensaram em todos os clientes que seriam, né, possíveis candidatos a esse programa de certificação e daí convidaram ela para ir numa reunião. Ok. Okay. That's my story. Oh, and then did you go to that meeting? Oh, I did. I didn't know why they wanted us there. And then when they said, we think you would be good Pilates teachers, I was like, really? I can't do the neck pole. E daí ela foi no meeting e eles falaram, okay, but then did you got certified by them? No, right? I did. It took me almost 3 years to decide, but I did join their training. Ok. Então, levou 3 anos para ela decidir, porque eles falaram, eu acho que tu faria uma boa professora de Pilates. Daí ela acabou fazendo com eles. Ok. Yep, that I didn't know. Viu? Tem sempre algo na história que a gente não sabe. Viu? Yeah, so that I didn't know that you did with them first. Yes, okay. I did with them first. Okay. And then when I moved to California, that's when I worked in a Romana's Pilates studio, and then I went to New York to do their program too. I just can't stay away from training programs. Então, daí quando ela veio para Califórnia, ela trabalhava num estúdio que ela era da Romana Pilates, e daí ela foi para Nova York para estudar com a Romana. Daí. Legal. It was at Drago Studio with Romana, or? Yes, I did my certification when the year that she was in the process of retiring. So I did a lot of my training with Shari and Daria, and I did see Romana, but not as much. She was in Texas by then. Ok, então ela quando ela foi para Nova York, a Romana já estava praticamente se aposentando, então ela fez com a Shari e com a Daria, mas a Romana ainda pareceu, ela estava indo para o Texas na época. Beleza. Então a gente pode voltar aqui pro blog. Foi só essa. Queria voltar um pouquinho e andar de volta para frente, que ela falou para você ver a ideia de escrever o blog, de falar sobre lá, como ela mesmo falou, ela não é científica, ela não veio de nenhuma área acadêmica ou algo assim, né? Ela viveu aquilo ali no próprio corpo, como a gente costuma dizer, e começou a fazer algumas analogias aqui na questão do blog. Tá? Eu queria que ela falasse sobre esse post. Ela fala sobre coreografia e ela fala sobre 4 elementos que existem aqui na coreografia. Se ela pudesse falar sobre essa ideia, Dani. So Fernanda wants to talk about these 4 elements in that blog about choreography. Okay. He was explaining that you don't come from the scientific world, that you come from, that it's more about experience and experience in your body. So he wants you to explain these 4 elements. These 4 elements are just some examples of exercises that have these elements in. There are other elements as well. But like, for example, pumping we do in many different places with our legs or with our arms. Hold on. Então ela está falando que isso é só um exemplo, que tem muitos outros elementos, mas, por exemplo, pumping a gente faz em outros lugares também, com as pernas e com os braços, ok? Sim.
And so we can, even though it's this different exercises, even that skill of pumping is really something you can take to all of these different exercises. Ok, so, então, mesmo que seja exercícios diferentes, essa habilidade que tu aprende no pumping, tu pode levar para outros exercícios dentro do método. And I kind of feel like pumping is a like code for footwork. You know, anything that's pumping is really footwork is what it is. Então, ela está dizendo que pumping é como se fosse código para o footwork. And then by using all those different elements, you have kind of a different way in, depending on who you are and what is hard for you to do, what is easy for you to do. Once you learn that skill that connects that choreography into your center, then you can do them all. Wow. Okay. Now you're going to have to say that again. Okay. I'm sorry. Okay, so, now it's like, whoa. Okay. So let me see if I can say that more simply. So if you can succeed in connecting your lower body into your center by in the footwork. Say it again. Okay, like if you get really good at the footwork and connect your lower body in the center, then you can take that same skill, even though it's a circle that you're making and not pumping. Ah, ok. Então, se tu consegue ser bem sucedido em conectar tua extremidade, extremidade, como é que se chama? Os membros inferiores ali. Membros inferiores, obrigado. Membros inferiores com teu centro, tu vai conseguir levar isso até para quando tu faz círculos com as pernas. Exato. Perfect. Okay, now so that all of these elements are basic and then a little more complicated and then bicycle, you know, so that we're just getting more intricate even though the skill remains the same. Isso. Então, a habilidade é a mesma, mas só vai aumentando e se tornando vai ficando mais difícil, né? Então, daí tu vai para bicycle e todas as outras coisas que a gente faz nesse caso, com as pernas, né? Did that answer your question? Yeah. Okay. E quando ela fala sobre a coreografia, pergunta para ela, a coreografia não é a finalidade do So the choreography is not the final goal. The final point. Yes. Yeah. I feel like sometimes, and you've probably seen this when you teach as well. Sometimes, you know, we're doing the choreography that we were taught, but we don't. But what is it actually doing for us and for our body? Right. Então, às vezes, a gente está fazendo a coreografia que a gente foi ensinado, mas a gente tem que pensar o que está fazendo para nós, para o nosso corpo, né? Sim, exato. Deixa eu achar outra. And I do like to use my imagination a lot. Yeah. Positional force. Ela gosta de usar a imaginação bastante. Right. Deixa eu falar sobre aquele outro do Reformer. Let me find the Reformer post. Yes. Mas a coisa que eu acho que é a mais legal, I'm gonna say what I think it's the best thing in your blogs, são as conexões que ela faz, que tu começa, é verdade. It's the connections that you make, you know. The best thing is the analogies or the metaphors that you, right, that you use, and então as metáforas que ela usa, as analogias que ela faz, todas as conexões que ela faz, isso é a coisa mais legal de ler, a coisa mais inteligente, que te faz pensar, né? Exato. Very good. Oh, thank you. Well, you know, you should have a good time. I mean, Pilates exercises are hard, so it's nice to, you know, we teach exercise. It's not, you know, heart surgery, and it's okay to have a good time. Yeah. Ela tá falando que tem que se divertir também, não é? Exato. Operação do coração, a gente não tá fazendo cirurgia, tem que ter
Tem que ter, né, um elemento de diversão. Sim, e quando ela fala do footwork nesse momento, eu aprendi, me ensinaram bem dessa forma como ela descreve, né, que o footwork é um momento em que você sai do trabalho, chega no estúdio, vai fazer sua aula, você se conecta ali com você mesmo, né, você deita, bota seus pés, pronto. Eu esqueci tudo ao meu redor, eu vou começar a minha aula, né? So Fernando is saying that he learned footwork exactly the way you describe it. You get there from your, work day, and then you get there and okay, now you're right. Yeah. Starting to exercise. Yeah. Yes, you're. In the end, when you say the foot massage is a bonus. Yeah. Massagem the foot is a bonus. A massagem dos pés é um bônus. É um bônus, exatamente. Muito legal. Para quem quiser acompanhar, ela descreve o Reformer inteirinho, de uma forma bem legal. Para quem quiser acompanhar, não posso ficar aqui. A gente vai ficar aqui umas 3-4 horas aqui falando sobre isso tudo. That you describe the whole Reformer. So for people to read. Yeah. Yes. Yeah. The chat expense com pull straps, a relação e tudo mais, né? Então, para quem quiser acompanhar, tem lá no blog. Oh, you even do mermaid there. I like it. Yeah. Okay, let me find mermaid again. Yeah. Mermaid. It's a lovely thing. It's a gentle exercise between too high energy and high tension exercise. Yeah. Tem que pensar como um exercício gentil, né? Entre dois long spine massage and knee stretch series. Yeah. Okay, it's great para as pessoas que quiserem acompanhar, tá? Tá aqui, vou deixar o endereço aqui embaixo. Maybe we need to translate to Portuguese, Andrea. Not yeah. me. I was like, you can do that? Para quem quiser acompanhar. I feel like there was a man who approached me to translate it years ago. It was Lipe. Lipe. Oh. Yeah. Oh, Lipe. But I don't know I don't know. This was years ago when I maybe even back when I started. But I don't remember if he did translate any of them, or I'm not certain. I think he would have asked you. No, he did. Oh, and did you say yes? Yes, I did, but I don't know what happened after that. Oh, or perhaps I don't remember what happened after that. So, Lipe, if you're watching, I'm so sorry. Ela disse que alguém aqui no Brasil tentou, né, fazer a tradução. O Lipe, né? O Lipe da Empower. Empower. Empower, right? Yeah. Legal. E deixa eu perguntar sobre Andrea, sobre a Dani, os trabalhos, o que ela tem em mente com relação ao trabalho, como é que ela vai seguir agora, quais são os projetos que ela vai ter em mente, alguma coisa de futuro, ou com a pandemia não tem futuro, vamos vivendo um dia de cada vez. Okay, so what do you have in mind, like, for the future now that things start opening up? Like, if you have something planned, what is the situation? Well, I have a couple new offerings in the works that are slowly in the works that I hope will be in place by the time we get out of the pandemic. The first is online classes, group classes. And those are very fun because I feel like it's helping me feel like we're all in the same room again together and working out. Even though we're not, it still can have that kind of energy of group, with the reformer noise and the grunting and groaning and that sort of stuff. So that's one thing. Então, uma das coisas ela vai continuar com ela já está com com algumas ofertas, né, trabalhando em algumas coisas que ela vai fazer, ela vai continuar dando essas aulas online, porque mesmo que as pessoas não estejam no estúdio com ela, dá para tu
né, se ouvir o Reformer trabalhando, a gente tem alguma conexão, né, mesmo que não esteja no mesmo lugar, né? Sim. E What ela vai else? voltar. In the immediate future, I'm teaching that pumping workshop. Ela vai dar um workshop. Yes, that's online. Legal. You like pumping a lot, don't you? Well, I never thought I would become this Pilates teacher. We've all had it. I had a teacher when I was a new student, and she loved footwork. Like, footwork was everything. Everything you did that was reminiscent of footwork was footwork. And I was just like, oh my God, I hate footwork. Like, it's terrible. And I now am that person. Ela tá falando que ela pensou que ela nunca ia se tornar esse tipo de professora que ia gostar de um exercício assim particular, que ela teve uma professora que a professora adorava footwork, então tudo era footwork para ela, e a Andrea não gostava. Odiava. Ela nunca pensou que ela ia se tornar igual a professora dela. No, but I think, I think pumping is a great exercise. I love it. Yes. Yeah. I totally love it. Yeah, eu concordo. Pumping é. Yeah. But I just remember she would have like a few minutes to do like a workout between clients, and she would just do the footwork on the reformer and then stop. And I'd be like, oh, like, why? Uma professora que ela tinha aula, e entre cliente ela ia lá e fazia o footwork no reformer, e a Andrea, por que ela tá fazendo isso? Maybe, talvez uma necessidade. Ou era um prazer. You need it, right? Yeah. But I mean, I feel like, I wasn't aware of all the benefits and, rewards of footwork at the time. Right. I just knew that every time I did the footwork, people were like, your foot is me. I was like, when will this be over? Então ela nunca entendeu, porque quando ela fazia o footwork, ela não entendia por que ela tinha toda essa adoração. E ela falando de footwork, a Andrea é uma daquelas que quando a pessoa deita para fazer o footwork, ela fica mexendo nos dedinhos para lá e para cá, ou bota o pé e do you correct people when they start footwork? Like, do you readjust their feet, or what do you do? No, I'm like, when I saw feet in front of me in the past, I kind of, this is from vintage and from Jay. I mean, prior to that, I probably would do lots of things, but now I feel like you can be patient. And as long as they start off, in a reasonable, position, I feel like, I feel like some things, that goes for a while, and it's sort of, it fixes itself if you can be quiet. I mean, a little bit. Yeah. Não, então ela tá falando que quando ela conseguia ver pés na frente dela, porque agora... She's not seeing any feet. But, right. Only online, yeah. Vem muito do Jay, como o Jay nos ensina, né? Que desde que os pés estejam numa posição mais ou menos adequada, tu tem que deixar a pessoa se movimentar e ver o que vai acontecer daqui a pouco, quando tudo começa... quando o corpo começa a ficar aquecido, então... And I feel like, especially because it's the first and it's part of the warm-up and part of them kind of figuring out and feeling out their own body in the moment, I feel like the less you say, the better things you will have to say. Então ela falou que como é um exercício que quando tu chega lá, faz parte do aquecimento, então se tu não fala tanta coisa, mais pro fim tu vai ter outras coisas melhores para falar, então it's more like an observation what's going on. Yeah. And then I feel like you don't want to make everything perfect, you're not going to correct like every moment, but you can notice like trends that go on with their, you know what I mean, you could speak more globally about their workout. Right. Então ela falou que tu vai ficar olhando e que depois tu vai conseguir falar como um todo, né? Sobre, não vai ficar só pegando e corrigindo partezinhas ali. E é como no próprio blog, onde ela diz que o trabalho é global, né?
Exatamente. Yeah. When you say in your blog, Andrea, you talk the work is global. It's for a full body. Yeah, the full body. Yeah. Yeah. And eu tenho que dizer que eu adoro pumping na electric chair. Tu gosta? Eu gosto eu acho que todo aluno tinha que fazer pumping na electric chair. Yeah, see, Fernando says that everyone should do pumping on the chair. Oh, yes. Yes, they should. It's so good. Especially men, I feel. Yeah, yeah. Muito mais, eu acho até. Mm-hmm. It's very beneficial for a man. Yeah, it's just very therapeutic. Yeah. I mean, just like, I'm going to say footwork again. It's the best footwork you can do sitting up. Ela diz que é muito terapêutico, é o melhor footwork que tu consegue fazer sentado. Exato. Unless you're on the pedal. A menos que tu esteja no pedal. No, but it's also the resistance of the springs and the assistance on the way up, I feel. Mm-hmm. Yes. You know. Yes. Então, a resistência e a assistência das molas, né? Porque elas are so heavy. And I think also the concept of lifting and defying gravity makes more sense sitting up than lying comfortably on the floor. Exactly, yeah. Então, sentado e essa coisa de tu alongar a coluna, né, faz mais sentido quando tu tá sentado do que quando tu tá deitado no reformer. Eu acho que deixa o corpo mais desperto. Yeah, it's like sentado. When you're sitting down, it kind of wakes your body up more than lying down. Yes. E a força da mola já vai logo pro lugar certo. Yeah, exactly. Yeah. And the strength of the spring puts you in the right place. Yeah. Yes. I really love the high chair, I have to say. Yeah. Me too. Yeah. E eu acho que as pessoas, quando sentam na cadeira, como eu disse, não é uma posição relaxante, então ninguém senta na cadeira e fecha o olho. Yeah. Oh, yeah. When you sit down on the chair, closes their eyes. Yeah. Which happens with footwork. Yeah. So it's not as relaxing. Yeah. From the reformer, lay down on the reformer, footwork, and the people. Like, okay. Yeah. It sends the wrong message. That's true. Yeah. So maybe the first thing to do before you do your reformer is to go on the chair and do your pumping. Yes. Right? Yes. For certain people. Yeah, you're right. Yeah. You're right. For the ones who tend to close their eyes. Yes. Então, a melhor coisa, talvez, para certas pessoas começar na electric chair ali. Começar na electric chair, não. Bem isso. As pessoas que gostam de fechar os olhos. Bem, funny, I was just thinking, nobody lies down on the mat and closes their eyes. Yeah, because the first exercise is the 100. That's true. That's true. Yeah. Tem razão. Não, tá falando que ninguém deita no colchonete, no mat e fecha os olhos. Mas daí eu falei, porque o primeiro exercício é o 100, que ninguém fecha os olhos. Totalmente, tem sentido total. In that sense, like the reformer, it's kind of more in the beginning, more relaxing than the back. You have the shoulder block, we had the headpiece. Yes, you're just sort of, Yep. Então, eu tava falando que o reformer é, de alguma maneira, mais relaxante do que aconchegante ali, né? Aconchegante, do que... Te junta e tudo mais, massagem no ombro, né? E tudo mais. No match é a gravidade. Exactly. Então, chora. Eu tenho aqui para quem quiser acompanhar a Andrea, deixa eu falar sobre o Pilatesology. We're going to talk about Pilatesology now. Yeah. Okay. Yeah. Oh. Para quem quiser acompanhar o trabalho da Andrea também, a gente tem aqui no Pilatesology muitas aulas e Observe and Learn. Quando você filmou, Daniela, quando ela filmou, foi lá no... You filmed it at the Pilatesology studio, right? Yes. Yes. I think there's a couple videos that they filmed at my studio, but they were not recent ones.
Ah, ok. Então, os que eles filmaram no estúdio dela não são os mais recentes. Porque depois eles abriram o estúdio, daí eles começaram a filmar tudo lá. Legal. Yeah, the ones with... The ones with... those are the ones with my husband. The blonde man is my husband. And then that one is in my studio. Ah, ok. Tem com o marido dela. Yeah, this is still at Pilatesology. Ela disse que foi o primeiro Joe na vida dela. I'm saying that it was your first Joe. Yes, my first Joe. Yeah. With my husband. Nice. This is rare footage of him working out. The one that you teach Joe is in your place. No, actually, the ones with Joe are in Pilatesology's previous space. There was just there was one video of me teaching a woman on the Wanda chair that was in my space. Ah, ok. Então, da Wanda chair com uma mulher é no estúdio dela e o outro com o marido dela é no primeiro estúdio que o Pilatesology teve. Ah, legal. É. E nós chegamos a 1 hora já de live, rapidinho. Deixa eu perguntar sobre como é que ela chegou ao Jay. Ela estudou também com o Jay, não foi? How did you meet Jay? Oh, this is a good story. She has many good stories. Yes. So so I moved to California in 2004, and I worked at a gym and also a Pilates studio that was the Romana's Pilates studio. Ok, so ela se mudou para Califórnia em 2014. Seriously, 2014 you moved to California? 2004. Oh, yeah. 2004. Okay, 2004. Então, ela se mudou para a Califórnia em 2004 e daí ela trabalhava num estúdio que era da Romana Pilates e também numa academia. Okay. And the studio was run, the studio owner was a man, and he was a very challenging personality to get along with. But he went through phases. And one of the phases he went through was that he didn't believe you could learn Pilates from anyone who didn't have Joe Pilates' hands on them. And so he brought Jay to the studio to do workshops and classes. Ok, então o dono desse estúdio era um cara que era meio difícil. E então ele teve várias fases, e uma das fases ele acreditava que tu só conseguiria aprender Pilates com alguém que teve as mãos do Joseph Pilates no corpo dessa pessoa. Então ele trouxe o Jay para dar workshop no estúdio que ela trabalhava. And I was a new teacher, so I didn't know who Jay Grimes was. It was just this lovely older man was going to come and teach classes, and the environment of the studio itself was very much like this man who was the owner, and he believed that if you didn't kill people, they wouldn't come back. So that was kind of the world that Jay stepped into. Right. So, então, quando ela tinha recém se formado para ser professora de Pilates, então ela estava esperando esse cara mais velho, né, para vir dar aula, e o estúdio que ela trabalhava, o dono, esse daí, o cara difícil, achava que se não matasse a pessoa, não estava dando uma boa aula. Então foi aí que o Jay entrou, foi nesse tipo de ambiente. Okay? So really I only had lessons with this man who was the studio owner until Jay came, and we had workshops, and then you could take private lessons with Jay. And Jay was very quiet, and his descriptions of the exercise were very gentle metaphors. Do you want to say that, and then I'll tell you the example? Yeah. So, então, daí quando o Jay foi completamente diferente do que esse outro professor que dava aula. E ele explicava, before the gentle metaphors, what did you say? That Jay was very... he was very quiet. Ele era muito quieto, ele não And I was used to talking the whole time. Então ela estava falando toda hora, e ele fazia muitas metáforas a respeito dos exercícios. Yes. So I remember I had lessons with him, and one lesson was on the Wanda chair, and the teaser on the top of the Wanda chair, it's a very challenging exercise.
I think, I was probably killing myself to do it. And he was like, no, it's just like, rock-a-bye baby. And I was like, who is this man? Então, dos exercícios que ela foi fazer o teaser na on the chair, né? Aquele on top, né? Que eles chamam. E ela provavelmente estava se matando lá para fazer, e o Jay falou assim, não, é só assim, tu balança de um lado para o outro. E ela assim, quem é esse cara? E o outro cara queria que ela se matasse, né? Okay. So after I met Jay, after I had a lesson one day, I was teaching, standing in the studio teaching, and I didn't really have back problems, but I just remember standing, teaching my client, and just feeling like, wow, my back feels fantastic. Like, and I just had a lesson, and I was like, what did he even say? Like, what did we do? What happened? I don't know. But I kind of thought like, this is really a different feel after a Pilates lesson than I'm used to. I mean, I always felt good, but this was just a little bit like, what went on? Yeah. Então, depois que ela teve uma aula com o Jay, um dia ela estava depois dando aula para alguém, e ela nunca teve problema nas costas, mas ela sentiu, minhas costas estão, tá muito bom isso que eu estou sentindo, o que a gente fez? E daí ela deu um clique nela, assim, que ela nunca tinha se sentido tão, ela disse, eu me sentia bem, mas eu nunca tinha me sentido tão bem depois de uma aula. And so this was when Jay was just starting to teach workshops. And so I just started noticing when he was teaching at an event, and I just tried to go every time. And then I decided that, I don't live in Los Angeles, but people, I mean, every time I would go to Jay, there was someone there from like halfway around the world that came. And I thought, I probably could drive myself to take lessons and, take advantage of this opportunity. Right. Então, quando o Jay começou a dar workshop mais frequentemente aqui, porque antes ele não dava muito, cada vez que ela ia num workshop, ela via que tinha gente do outro lado do mundo fazendo esse workshop com ele, daí ela pensou, como é que eu não vou dirigir, né, de San Diego até aqui para ter essa oportunidade de fazer workshop com ele, né? So I took a lesson like every a week or so. If I could get on his schedule, I would take a lesson. And sometimes I had to get used to him not talking the whole time. And sometimes he would say things or give me a correction, and I would think, I don't know what that means. I don't know how it's going to happen, but I'm going to write it down. And maybe someday I'll know what he's talking about. Então ela começou a vir mais frequentemente para Los Angeles para fazer aula com ele, né? And this was in his apartment, right? When he used to Yes, his first apartment in West Hollywood, and then I also saw him in a couple different studio situations that he was teaching at. One was Siri and another was Karen. Ok, então ela começou a vir para Los Angeles, então ela fazia aula, ele tinha um pequeno estúdio no apartamento dele, então ela ia lá, ou ela ia em outros estúdios que ele dava aula também, e ela teve que se acostumar com como ele não, porque o Jay não fala muito, né? Então ela teve que se acostumar com essa coisa dele ficar quieto, né? E também quando ele falava alguma coisa que ela não entendia, ela ia lá e escrevia, porque talvez um dia ela fosse entender. One day you're going to understand what he said. Yes. Do you remember anything that he said that you did? I do. So every time I do the short box, historically, I'm someone who, I would overuse my upper body, because now I know, because my lower body was on vacation. But pretty much whenever I did the short box, all I heard was shoulders down, don't use your arms, shoulders, 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 shoulders. And so, except when Jay would teach, and he would never talk about my shoulders, he would just stand behind me and sort of touch my back or poke at something. Do you want to... Então, quando ela, eu perguntei para ela se ela tem alguma coisa que ela se lembra, né? Que o Jay falou para ela que ela não entendeu na
Então ela falou que ela já é normal dela, quando ela faz a short box, ela sempre ficava com os ombros tensos, né? E daí agora ela sabe porque fala de novo, como é que é a extremidade, tá? Extremidade, lower extremity. Ela disse que estava de férias, que a parte de baixo dela, a parte de baixo ficava sempre de férias, né? O que é? O que tu falou aí? Membros inferiores. Membros inferiores. Andrea, I forget stuff in Portuguese. No, I got that. I feel like there's going to be a moment that I don't know any language. Então, que os membros inferiores estavam de férias. Então, quando o Jay nunca falava nada para ela, só tocava em certos lugares, assim. Okay, and then after he touched, what happened? Yes, so he would, and so finally, I guess I couldn't stand it anymore. And I said, you always like talk about, you sort of touch here and you don't say anything about my shoulders. They're just kind of crazy. Like, should I be worried about that? And he said, no, just worry about, this. Mm-hmm. And then the rest of it will just take care of itself. Mm-hmm. And I was like, how is that going to happen? Então, como todo mundo que não era o Jay ficava corrigindo ela, né? Os ombros para baixo, ombro para baixo, ela sempre estava ouvindo. Um dia ela perguntou, e ele nunca falou nada sobre isso. Um dia ela perguntou para ele, como é que tu nunca menciona nada dos meus ombros, né? E ele disse, só te preocupa com o teu centro que vai acontecer. E ela, como assim vai acontecer? Eu não acredito. Okay. And I was like, that's gonna take care of itself. Like, what? Então ele falou, não te preocupa que vai se corrigir. Naturalmente. E ela, como assim? But he's always right. Yeah. Mas ele está sempre certo. Yeah. Yeah. E é terrível alguém ficar falando o tempo todo numa aula, né? Abaixa os ombros, abaixa os ombros. Nossa, é um saco, literalmente. Yeah. So Fernando is saying that it's kind of annoying that people keep shoulders down, shoulders down, shoulders down, shoulders down. And you're like, okay, I'm trying. Yeah. Because at the time you can't, you're building strength in places and things that, but I didn't know any of that. And I just thought, like, everyone else seems very concerned about my shoulders. You don't care. I don't know why. E ela pensava, todo mundo está preocupado com meus ombros, mas ele não tá. Mas é que na época ela não entendia, né? Que ela estava desenvolvendo a força em outros lugares que iam ajudar ela com os ombros. Vou falar uma coisa legal sobre o centro, né? Que a Dorothy me falou uma vez que eu nunca esqueci, quando você não sabe para onde olhar, você olha para o centro que ali diz muita coisa. Se você não sabe, quando você está dando aula, você não sabe para onde olhar. Você olha para o ombro, para a perna, olha para o centro. Olha para lá. So Dorothy said to Fernando that when you don't know where to look at the center. Yes. Yeah, don't look at, anything else. Just go and look because it's going to be very telling. Yeah. It's funny because I feel like not so much online, but when people were in my presence in the studio, I always would laugh because I felt like I could never maintain eye contact because I was always like looking at their center. Oh yeah, you're talking? Okay, sorry. Exactly. Ela tá falando que quando as pessoas estavam no estúdio, né, antes da pandemia, ela nunca podia manter o contato, né, do olhar com a pessoa, porque ela estava sempre olhando pro... Yeah, I was like, I'm sorry, you were saying something? Falando. O que você disse? É verdade. A gente fica meio assim, a gente nunca tem contato visual. Sempre olhando. E é engraçado que a pessoa quer olhar para você, né? Yeah. The person wants to look at you, but you're like, Yeah, exactly. I always felt like, do they think I'm rude because I'm like, oh yeah, whatever. Right. A pessoa pensa às vezes que tu não tá nem aí, né? Que tu é um grosso, ignorante, que você não tá olhando para ela, né? E ela tá sempre te procurando. Ela fica assim. The weirdest thing too is that in my studio I have a mirror behind, which I love. Oh, I do too. Eu tenho espelho né? As pessoas estão facing away from the mirror, então o espelho tá nas costas.
And I look in the mirror all the time because the back tells you a lot too. Yes. Porque as costas, o que está acontecendo nas costas fala muito. So I'm never looking at them. So I'm always like, yes. Even online, when sometimes people want to turn, instead of facing away from you for sidekicks, they want to face you the whole time. Oh, right. And I'm like, no, turn around. No sidekicks do Meta, as pessoas sempre querem ficar te olhando, né? Exato. E, na verdade, a melhor vista pra gente é a das costas. Quando ela tá de costas, Yeah, I agree, because people always want to look at you. It's like, no, turn, I want to see your back. I want to see your back. Yeah. Eu quero ver tuas costas, eu não quero ver o que tá acontecendo na frente. Não precisa olhar para mim, não precisa olhar para mim. I think online they think that you're like just going to the bathroom if they're not. Right, then you're just looking out. Yeah. Or looking at your phone. Something, or looking at your phone. Então, se a pessoa tá no Zoom, né, que a gente dá muita aula, se não tá olhando para ti, às vezes as pessoas podem estar pensando que tu saiu para fazer alguma coisa. Exato. Foi no banheiro, alguma coisa assim. Foi no banheiro, pegar uma coisa para comer. E quando ela falando disso tudo, o que para ela, o que faz um bom professor, Dani, para ela? What do you think makes a very good teacher? That's a hard question. I think that as a teacher, I feel like, your primary job is, or one of your primary jobs is to communicate effectively. And sometimes I feel like there's a lot of rules around, how we should communicate the exercises to people. But I kind of feel like you'll find your own special language, with each person. Então, a primeira coisa que ela acha é como se comunicar efetivamente com as pessoas e tu acaba tendo teu próprio vocabulário, né? Quando tu vai tendo mais experiência. Okay. Então, ensinar é uma coisa bem pessoal, né? Yeah. Não é uma fórmula. Yeah, teaching is very personal, right? Yes. And it kind of depends on the person's attitude about their workout and themselves. Like some people are really hard on themselves. And so I feel like, I teach, what I say to those kind of people is, different than people who are, I don't know. Like, I feel like sometimes people need to feel successful and confident. And sometimes I feel like people can be, the types of people that are attracted to Pilates sometimes are very hard on themselves. Yeah. Então ela tá dizendo também, depende da pessoa que tu tá dando aula. Tem gente que é muito, acha que não tá fazendo as coisas certas, né? Então, são muito críticos deles próprios. Então, tu tem que ver que, e especialmente pessoas que fazem Pilates em geral, são muito críticas sobre as coisas, né? Sobre como eles fazem exercícios. Então, que às vezes a gente tem que fazer que as pessoas se sintam bem, né? Com as coisas que elas estão fazendo. Sejam bem-sucedidas no que elas estão fazendo. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com atividade física. Antes do Pilates, eu fui professor de natação. Então, eu sempre nadei, desde criança. E quando eu comecei a dar aulas e tudo mais, teve uma aula que eu cobrei muito. Eu fiquei em cima de um aluno ali, naquela ideia de professor, de querer o melhor dele ali naquele momento, eu fiquei a aula inteira ali, uns 50 minutos em cima dele ali. Direto, é assim. Aí acabou a aula, eu achei que eu tinha sido o máximo, né? E ele saiu da aula, ele foi reclamar de mim lá na coordenação, dizendo que eu peguei no pé dele demais. Né? Fernando was saying that he used to teach swimming. Oh. And one day he was trying to help a student, but he kept being on him. And like at the end, Fernando thought, oh my God, that was a great class. And the guy went to complain about him because he couldn't touch him. So it was. I understand. Desse dia eu entendi. But I'm gonna tell that Jay says something. Então o Jay fala que o Pilates costumava dizer que as pessoas têm que sair do estúdio se sentindo como campeãs olímpicas.
I'm saying that Jay said that the Pilates always said that people need to leave the studio feeling like a Olympic champion. Yes. You know? So that, então eu acho que é bem isso. Era bem isso que eu devia ter feito. Eu fiz o contrário. Yeah, he did the opposite with the other guy. Yeah. Even though he could be one. Ele podia ser né, Fernando? Mas eu mudei. Naquele dia mudou tudo, muita coisa mudou. Yeah. Sure. Yeah. I also think you need to be sort of open-minded about your knowledge, let's say, or like about how you teach the exercise and kind of be open to look at to see, you know, what's going on and to ask, like, what is the point? Like, if it doesn't, what do I see and what do I want to change? But what is the actual point of the exercise? And if that means they need to do it in some way that's different than I would normally teach it, but it seems like that would help. I feel like you could be open-minded to entertain a different position or a different place to do it, or... Yeah. Então, ela está dizendo que a gente também, como professor, tem que ser mais mente aberta, porque às vezes nem tudo... não é todo mundo tem que fazer daquela maneira. Às vezes tu tem que achar a melhor maneira, ou talvez achar um outro lugar para a pessoa fazer, e não né, sempre ser muito rigoroso com o que a gente aprendeu. Tem que olhar quem é que está na tua frente, né? Sim, exato. Eu queria chegar aqui para nossa reta final, já temos quase 1h20. Vou fazer a pergunta que o Nathanael geralmente faz, quando a gente vai para o final. Se ela tem algum hobby fora aí do Pilates, Daniela, o que ela gosta de fazer? Okay, so Nathanael always finishes, because we're almost towards the end. So he always finishes asking this question: if you have a hobby or something that you like to do aside from Pilates. I do. I have. I am also knit. Although I haven't been very prolific during the pandemic, sad to say. And I also really enjoy movies and watching acting. Ok. Ela faz tricô, mas ela disse que durante a pandemia não foi muito... ativa no tricô. Mas ela gosta de assistir filme e ver outras pessoas atuando. Legal. E nunca, da época que ela trabalhava com um teatro, nunca mais voltou a trabalhar com teatro depois do Pilates? And theater. No more theater after Pilates? No, you know, I didn't realize at the time, but once I started writing the blog and making like the little creation of the blog post, that was quite satisfying, actually. I didn't anticipate that it would sort of fill that acting place, but it kind of does, in a way. Ela tá falando como quando ela faz o blog, na verdade, que ela tem que usar bastante a criatividade dela, então meio que ela se sente fulfilled, sente completa ali. Completa, então ela não pensa em... Supra essa necessidade dela, né? Do teatro ali. Exatamente. E quando ela dá aula... E também, she also has a video. She makes a lot of... Oh, yes. I have a YouTube channel, too. So I do make videos. Channel, ela faz monte de vídeo. Então, legal. So that is a little bit of the acting, too. It is. Yeah. And, you know, my acting training taught me that if I'm talking and I make noise and the springs hit the floor, no one's listening to me talk. So I know that I have to make noise and not talk during that. Então ela aprendeu com acting, se ela deixa as molas caírem no chão, ninguém tá ouvindo o que ela tá falando, eles só estão ouvindo as molas caírem no chão. Então isso aí ela aprendeu. Right. Yeah. E quando ela também ensina, ela também atua, não? Ela acha que ela atua um pouco? Do you act when you teach? No, only if I'm teaching someone that I really don't like, then I have to act like
I love having you in my house. Nice. Só quando I don't have anyone like that, though. Só quando ela dá aula para alguém que ela não gosta, daí ela tem que dizer, Ela atua um pouquinho, né? That's one thing that happened with the pandemic, is that only the people that are very invested in Pilates, and Pilates in the way that we like to teach it, stuck around. That's true. All the social calls, that went away. Yeah, todas as pessoas que eram só queriam social, né? Não ficaram, e as pessoas que realmente gostam, isso que foi o que a pandemia nos trouxe, né? As pessoas realmente que investem, né? Em fazer Pilates, ficaram, e os outros saíram fora. Yeah, that was the good, right? Because Zoom, distills everything down to just the workout. Right. And so if there's no talking, No Zoom não tem como ficar só falando, então... Sim, exato. E eu queria fazer a minha última pergunta para ela, Dani, sobre qual é a mensagem que ela deixaria aí para os novos professores. Do you have anything to say for like new teachers? Like a message or something? Like something you say? I'm sure I do. Do your own workout, because it's free learning. It'll teach you a lot of things, and it'll give you empathy for the people that you teach all day long. Yeah. And be patient with yourself. Yeah. Então, faça a aula sozinho, né? Porque tu vai aprender de graça fazendo aula sozinho. So it's do your workout free. It's free learning. It's free learning, and it teaches you a lot of things. Porque te ensina muitas coisas também, e que tu tem que ter paciência contigo mesmo, ok? E vai te ensinar também a ter empatia com os outros, com as outras pessoas. And since you don't have a lot of teaching experience when you're a new teacher, the experience of the exercises in your own body is kind of your only gig for a little while. Yeah. Como tu não tem muita experiência em dar aula, tu praticar sozinho é o que vai te dar mais experiência, vai ser o teu trabalho por um tempo, né? A experiência no teu próprio corpo vai ser o seu... Entender o método do teu corpo. Exato. This is one of the most important things. I agree with you. Yeah. You're right. Well, it's because we're always learning. Yeah, and it's not expensive to do your own workout. Exactly. Tá sempre aprendendo, não é caro quando tu tem que fazer aula só. Exato. Obrigada. Thank you, Andrea, for your time. Oh, thank you so much for inviting me. It was a pleasure. Obrigado, Daniela. Obrigado. Manda um beijo pro Natanael. Mandarei, pode deixar. Obrigada demais, Dani e André. Obrigado ao pessoal que assistiu a gente aí esse período aí. Chegamos 1h20. Andrea, thank you so much. Be safe. Thank you. And I hope to see you in California. Oh, I love that. In the end of this pandemic time. Yes, when we're all going to travel. Exactly. Yeah, travel again. Oh, Daniela, como está o Ken? Tem notícia? Ken? Tá bem? Tá bem. Legal. Já tomou a vacina? A primeira. Legal. He was asking about Ken. Yeah. Já tomou a primeira, agora deve estar tomando a segunda daqui a pouco. Andrea, you had your first shot too, right? Oh, yes. One shot down, one to go. Yeah. Obrigada. Valeu. Tchau, obrigada, querido. pessoal. Tchau, Andréia. Thank you so much. Tchau. Vai, pessoal. Obrigado a todo mundo. Até mais. Valeu.